que é o câncer de pele? A pele é um dos nossos maiores tecidos e ele pode, ao longo dos anos, desenvolver e permitir o aparecimento de tumores. Estão relacionados à exposição solar, agressões do tempo, produtos químicos, uma série de outros fatores, inclusive os fatores genéticos. Quais são os seus tipos? Os três tipos principais são o carcinoma basocelular, o espinocelular e o mais agressivo, que é o melanoma. É o tumor mais importante e que demanda mais atenção. Quais são os principais fatores de risco? Os principais fatores de risco, primeiro, é a exposição solar, particularmente naqueles pacientes de pele mais claras, ou loiros, ou ruivos, de olhos claros, que têm muitas sardas e que, quando na infância recebiam exposição solar, ficavam com bolhas, uma pele avermelhada por um tempo maior. Então, esse tipo de pele acaba sendo mais propício ao aparecimento de lesões. Não necessariamente todas as lesões são câncer, mas isso é uma predisposição que acaba favorecendo se não tiver cuidados ao longo da vida. Quais sinais ou sintomas na pele podem indicar câncer? É importante que a gente observe, conheça o nosso corpo, né? E particularmente a pele também. Então, lesões que persistem, não desaparecem num curto período de tempo ou que têm uma ulceração, sangramento, algum prurido, aumentam de tamanho, mudam de formato. Sempre é importante observar a evolução. Obviamente, a pele apresenta lesões que, por um trauma ou que apareceram, às vezes, numa exposição solar mais prolongada, mas que desaparecem. Aquelas que persistem, se modificam ao longo do tempo, devem ser motivo de procura de um especialista para uma melhor avaliação. Como diferenciar uma pinta normal de uma suspeita? Isso é bem importante, porque nesse caso nós estamos falando da lesão tumoral cutânea mais importante, que é o melanoma. Então o indivíduo tem uma pinta ao longo de muitos anos e ela começa a mudar de características. A gente usa até uma maneira simples, que é o ABCD. O A, ela mudou de altura. O B, modificou sua borda, ficou irregular. O C, a cor. Podem ser vários tipos de cor, mas a questão importante é que houve uma variação da cor. E D é o diâmetro dessa lesão. Então, essas modificações ao longo do tempo de uma pinta, que até então permanecia inalterada, deve chamar a atenção e a pessoa deve buscar auxílio médico para um melhor esclarecimento. O câncer de pele pode causar metástase? Sim, particularmente o carcinoma espinocelular e o melanoma maligno, eles têm a capacidade, se não diagnosticados inicialmente, de promover e produzir metástases. Por isso, da importância de fazer o diagnóstico precoce. No primeiro sinal de alteração ou na identificação de uma lesão, é obrigatório que a gente procure um médico especialista, normalmente a primeira avaliação com dermatologista, e se uma biópsia é realizada e demanda um procedimento cirúrgico mais extenso, é muito comum o cirurgião plástico também participar do tratamento cirúrgico. Qual é a importância do diagnóstico precoce? Na oncologia, de uma maneira geral, o tratamento dos tumores, quanto mais precoce, é sempre melhor. Entretanto, não há uma relação direta entre tamanho de tumor e gravidade da doença. Os melanomas, sendo os tumores mais importantes da pele, os mais agressivos, a importância de analisar, quando da biópsia, quanto ele penetrou na pele. Então, a depender da extensão da penetração, da invasão da pele pelo melanoma, algumas outras características vistas no relatório anatomopatológico, isso também confere e ajuda o médico a ter uma perspectiva da gravidade e da seriedade daquela lesão, que aparentemente para um paciente às vezes não tem a devida importância. Então, quanto mais precoce, melhor, e a conduta cirúrgica, nesses casos, cura a maioria dos pacientes. E como ele é feito? O diagnóstico é obrigatório ser realizado de forma cirúrgica. Então, o dermatologista às vezes faz a primeira abordagem para ter o nome do problema, né? O anatomopatológico vai revelar a natureza daquela lesão e, em muitos casos, esse profissional encaminha para um cirurgião especializado em tumores cutâneos, tumores de pele, porque em algumas situações você precisa, além de ampliar a cirurgia feita inicialmente para diagnóstico, pesquisar algo que é muito importante, particularmente nos
melanomas, os linfonodos que ficam próximo do tumor, para que se tenha uma dimensão do estágio da doença. Isso é fundamental para o planejamento do tratamento. Qual protetor solar é mais indicado para prevenir o câncer de pele? Antes de mencionar qual o melhor protetor solar, eu queria explicar alguns fatores importantes. Um deles é que a pior radiação para lesões cutâneas é entre 10 e 4 da tarde. Então, esse já é uma observação que a gente tem que ter bem clara. Segundo, bom senso. Nos expormos ao sol por um período prolongado sem proteção, particularmente aqueles pacientes que ficam mais avermelhados ou que têm mais sarda, mais bolhas, mais de pele mais clara, loiros ou ruivos, faz com que a gente repense a necessidade de tanta exposição solar. Segundo, diante disso, não só qual o protetor solar, mas é importante que a gente use um protetor para o couro cabeludo, um local até difícil de fazer diagnóstico por conta da presença do cabelo, mas particularmente naqueles que já estão com calvície ou com menos cabelo, a chance de queimaduras no couro cabeludo acontece. Além disso, uma blusa, alguma coisa que limite um pouco a exposição excessiva também ajuda. É importante lembrar de colocar o protetor em todo o corpo, né? Nas pernas, nos pés, na face, na orelha, porque todas essas áreas estão expostas. Então, às vezes, a gente passa nos braços e esquece de vários outros locais que vão receber uma quantidade enorme de exposição solar. Pelo menos um protetor de 30 a 50 é o que se recomenda. E lembrando que ele sai com o suor ou sai com a água, então ele tem que ser reutilizado várias vezes ao longo do dia se essa pessoa está se expondo ao sol. Além disso, eu queria também trazer uma recomendação importante. Eu particularmente sou contra o bronzeamento artificial, que é uma queimadura continuada feita por um equipamento, e isso pode alterar DNA das células, como o sol faz, e predispor a multiplicação de células de forma errada. É a forma que ele vai desenvolver o tumor. Então, lembrar da proteção, da colocação do protetor o maior número de vezes e limitar a exposição solar ao longo do dia. Como prevenir o câncer de pele? Eu diria que o bom senso deve preponderar aqui. Quer dizer, você ficar na praia das 10 às 18 horas, recebendo um volume absurdo de sol, e às vezes nós nos enganamos porque tem vento, tem um mormaço, aquele sol que ainda o céu está meio nublado, mas ainda você está recebendo raios solares. Então a gente precisa ter a capacidade de entender que não há necessidade de ficar tantas horas sob o sol. Então, usar o protetor no corpo inteiro, um protetor do couro cabeludo, em alguns momentos se proteger do sol, né? Um guarda-sol, uma tenda, alguma coisa que te limite essa exposição, eu acho que é fundamental. Atenção principalmente às crianças, ter uma pele mais sensível e não iniciar esses danos solares já no início da infância ou na adolescência, porque isso vai predispor ao longo da vida o aparecimento, ou aumentar o risco do aparecimento de lesões cutâneas mais importantes. Então, cabe aos pais ou aos tutores cuidarem disso também. E a melhor maneira é também dar o exemplo, né? Não há necessidade de ficar horas sob exposição solar. A gente precisa interromper esse processo algumas vezes ao longo do dia. Quais são as opções de tratamento? Primordialmente, cirurgia. A retirada da lesão é fundamental e se recomenda, isso é um dado importante, que tenham margens livres, ou seja, foi retirado totalmente o tumor e no local da retirada não sobrou mais nenhuma informação que o tumor ainda permaneceu ali. Então, retirada cirúrgica com margens livres. Alguns tumores mais agressivos, como os melanomas, em muitas situações, a depender da quanto esse tumor invadiu a pele, quanto ele passou em outras camadas da pele, é necessário se estudar os linfonodos chamados sentinelas. Esses são gânglios ou ínguas ou linfonodos que ficam próximos do início do tumor. E eles têm que ser avaliados para que a gente tenha uma informação muito importante para saber se alguma célula da lesão inicial, da lesão primária, caminhou até esse linfonodo ou até alguns linfonodos, muitas vezes. Então, é importante esta avaliação do estágio da doença, da quantidade de doença, através de um procedimento cirúrgico, esse geralmente feito por cirurgiões especialistas em tumores de pele, muitas vezes acompanhado ou não por um cirurgião plástico, a depender da localização e da necessidade de reparação da pele após um procedimento, às vezes, mais amplo. O câncer de pele tem cura? A maioria dos tumores de pele se curam.
Daí a necessidade do diagnóstico precoce, da observação do nosso próprio corpo, buscar auxílio médico para quando você observa uma lesão que está com um comportamento diferente, que ela modificou de tamanho, de altura, mudou de cor, sangra, tem prurido, apareceu uma ulceração sobre ela. Então é importante que a gente acompanhe e se proteja, né, da melhor maneira. Então, o excesso de sol, bronzeamento artificial são fatores nocivos à nossa pele. E a gente tem que tentar buscar evitar o aparecimento. Existem questões genéticas que também nós não controlamos. Essas, infelizmente, vão determinar, talvez tardiamente, o aparecimento de uma lesão cutânea. Mas aquelas ações que são modificáveis, que nós vamos mudar o comportamento, essas estão acessíveis a nós. Então, cabe à pessoa ter bom senso, critério, não exagerar na exposição solar, se proteger com os produtos adequados e não ficar prolongadamente se expondo ao sol, interrompendo isso várias vezes ao longo do dia, embora haja uma diversão associada muitas vezes, mas o prejuízo da pele às vezes pode ser muito grande.